Caliani, come Boa stai? tarde. Buonasera. Muito boa tarde. Buonasera. Buonasera. Benvenuti. Chambres Rooms Zimmers. Exatamente. Não te lembras da Nazaré, as senhoras a alugarem quartos? Na Nazaré, na Zambujeira do Mar, é tão português. E eu próprio de Chambres Rooms Zimmers. Exatamente, o que houver desde que paga. Boa sexta-feira para si. Sim, está tudo vestido. Fazia ano de vestido. Fazia, mas houve um azar. O que é que era? É fechos. Bem, não interessa nada. Muito o que interessa bem-vindos. é o sol que vai cá por dentro. E lá por fora. Ah, Estão 27 graus. em Évora sabe quanto estavam, senhora 30. garota? 32. Um grande aplauso para o São Pedro, obrigada. Lembraste de Portugal? Olá. Lembraste de Portugal. De Portugal, Portugalinho. Não fizemos mal a ninguém. Rosário. Rosária, Zária. Hoje é sexta-feira e I'm shaking. O fim de semana está à porta, vai estar bom tempo e motivos não faltam para que termine a sua semana da melhor maneira. Por isso fique desse lado, faça-nos companhia, vai ver que vale a pena. Já a seguir, assinala-se o Dia Nacional e Europeu da Luta contra a Obesidade. Vamos falar desta doença que afeta cada vez, infelizmente, mais pessoas. Vamos conhecer a história de Clarice Santos, uma enfermeira que chegou a pesar 136 quilos, imagine. Hoje já conseguiu atingir os 70 quilos, mas esta, no entanto, é uma luta constante na vida da nossa convidada. E porque é sexta-feira, damos-lhe sugestões para o que aí vem, para o seu fim de semana, de norte a sul do país. É melhor cliente da Brisa, é a Cernela Andrade, que vem dar-nos algumas ideias e sugestões para um fim de semana bem passado em família, Ora, como ou sem convém. família, ou cada um escolhe como quer passar. O que interessa é que vem o fim de semana, faça dele o que entender. Para terminar esta semana da melhor forma, vamos dar-lhe dicas também sobre como pode aprender a ser feliz. Imagine, 100 mandamentos para a felicidade, e é este o livro que lhe vamos dar a conhecer. 100 mandamentos para a Há felicidade. uma introspeção, Ah, a pessoa vê a sua própria alma para dentro. vê? E vê quais são os defeitos que tem que pôr para fora. Ora justamente. bem, e deixar entrar As coisas boas. as coisas boas, as coisas boas. As coisas boas. As coisas boas. Fique desse lado que vai valer a pena. Isto é um programa que... Upa! Oh! Exatamente. Agora vamos falar-lhe do tema de abertura do nosso programa, Viver com Obesidade. Amanhã lá está, assinala-se o Dia Nacional e Europeu de Luta contra a Obesidade e por isso nada melhor do que ouvirmos um testemunho de quem luta todos os dias contra esta doença. Clarice Santos começou a ter problemas com o seu peso durante a adolescência, chegou a pesar 136 quilos e foram muitas tentativas falhadas para que conseguisse perder peso. Vamos conhecer melhor a história da nossa convidada com a própria. Um grande aplauso para a Clarice. Bem-vinda! Boa tarde e bem-vinda, Clarice. Boa tarde. É uma elegância, permita-me que lhe diga. Bem, sei que foi muito difícil chegar a esse peso, não é? Mas está uma elegância, de facto. Obrigada. Muito bem, muito obrigada por estar connosco. Começamos do princípio a sua história? Sim, senhor. Então vamos lá a isso. Sentiu sempre que enquanto criança já tinha peso a mais? É assim, eu nasci um bebê de baixo peso, com 1,5 kg. Depois, a pouco e pouco, com a preocupação da alimentação, os pais iam incutindo e vivendo à volta do alimento. A altura que eu me lembro de já me sentir com excesso de peso por volta dos 9 anos. Portanto, aí começam as primeiras dietas e as primeiras idas ao endocrinologista com a mãe. E essas idas ao médico, que resultados tiveram? Porque ficou a perceber que era um problema hormonal, problema de metabolismo, ou era efetivamente um problema de alimentação? É assim, ficou sempre a interrogação. Será hormonal? Será alimentar? Será de comportamento? Ficava sempre essa dúvida. Que eu gostava de comer, eu gostava de comer. Pois, exato. E, portanto, se calhar também comia coisas que não devia para a idade, talvez, não é? Sim, possivelmente. Possivelmente. Bom, a verdade é que foi crescendo. Aos 9 anos, as crianças, principalmente as meninas, já têm perfeita consciência daquilo que querem e daquilo que não querem. Portanto, há de ter começado a sentir muito cedo o peso literal do seu excesso de peso. Mas na adolescência foi mais complicado? É assim, não foi porque era um bocado líder de grupo. E como era líder de grupo, as pessoas esqueciam-se do excesso de peso. Era muito engraçada, gostava muito da macacada.
portanto, acabava por esconder, Por contornar, não é? contornar. A Tânia também adora a macacada. Macacada é comigo, é verdade. Isso é o que se quer. Portanto, acabava por esconder o mal-estar com o excesso de peso nessa fase da adolescência. A Clarice, a determinada altura, foi à procura, do ponto de vista genético, dentro da sua família, que passado é que poderia haver que a tivesse conduzido à obesidade e ao peso excessivo que tinha. O que é que encontrou? O que é que encontrei? Uma tia-avó também obesa. Era o único elemento obeso na família, portanto, uma tia-avó materna. Também ela dada à macacada. Também ela dada à macacada. À macacada e à comida. E à comida. Exatamente. E lá à boa está. comida alentejana, porque eles eram da zona do Alentejo. Portanto, Mas isso, se nós olharmos para o nosso país, há motivos para se ser obeso, infelizmente, por isso excesso de mesmo. comida em todo o lado, Em não é? todo o Porque a lado. comida é extraordinária, é uma gastronomia. mas essa quase tia-avó perfeita. era alentejana, as boas sopinhas de pão são muito boas. Exato. Portanto, é a única pessoa da família com Mas e, em excesso. termos de dietas, quando é que começa a olhar para o espelho, enfim, deixa de contornar o Ela- facto de ser muito feliz Não, e dizer, eu sim. quero mudar esta imagem? Como mulher já, a primeira dieta que eu tomo consciência é na minha entrada para o curso de enfermagem. No primeiro ano que concorri à enfermagem, ou seja, passei nos testes todos, cheguei ao teste médico e o médico disse, você é gorda, não pode ser enfermeira. É o primeiro confronto que eu tenho. Então, mas eu quero ser enfermeira e por ter excesso de peso não posso ser enfermeira. Foi a primeira grande, Mas grande... por uma questão de agilidade ou de exemplo? Não faço a mínima Das ideia. duas coisas, É provavelmente. possivelmente as duas coisas, embora eu na altura tivesse questionado. Havia uma enfermeira que nem 1,5 m tinha e podia ser enfermeira. ser E eu, enfermeira. que até era ágil, que até subia árvores, até fazia uma data de coisas, Oh, Clarice, porque é que não... esses embates que foi tendo com a vida não a demoveram, não a pararam. Não. No ano a seguir, o que é que faz? Concorri de novo à enfermagem, entrei e 3 anos depois era enfermeira. Ora bem. E enfermeira numa área difícil que era a pediatria. Portanto, sempre em cuidados intensivos, em urgência de pediatria, em obstetrícia, portanto, tudo sítios onde eu tivesse que movimentar bastante. Portanto, não era o excesso de peso que me impedia de Mas a exercer verdade é aquilo que estar a ouvi-la, quase que estamos a parecer que estamos a falar com uma pessoa que foi sempre muito feliz, independentemente do peso. Isso não era propriamente verdade. eu demonstrava, ou seja, Demonstrava, mas demonstrava, agora, olhando para dentro da Clarice, quando se olhava ao espelho, gostava de ter tido uma imagem diferente Claro. e por isso é que decidiu por isso é que decidi, partir para algumas dietas. pronto, por isso é que decidi emagrecer e por isso é que decidi recorri a N tratamentos Certo. e por fim cheguei à cirurgia de obesidade. Bem, nós estamos a ver aqui esta fotografia e, na verdade, nem sequer é quase irreconhecível, não é? Para a figura que tem agora e nesta fotografia aqui sentada no chão nem parece a mesma pessoa. E aí tinha 136 quilos e aí ainda era enfermeira de urgência de pediatria, porque depois, entretanto, passei para centro de saúde. Portanto, toda a gente brincava comigo nesta altura. Eu, além paralelo à enfermagem, fazia com 2 das minhas colegas apoio a eventos. Portanto, fazia de palhaço, fazia de boneca, gordinha, fazia N coisas. Aliás, dá para ver. Portanto, aquilo não é uma almofada, aquilo era o meu abdômen. Sim. Pronto, que as pessoas às vezes dizem, tinhas uma almofada. Não, aquilo era o meu abdômen. Clarice, depois de muitas dietas, é aconselhada, do ponto de vista médico, fazer uma intervenção no seu Não fui estômago. aconselhada, eu é que decidi. Portanto, comecei a ouvir falar nas bandas gástricas em 2005 Pois foi mais ou menos na altura que se e começou a ouvir falar. procurei um médico, um cirurgião, que hoje somos amigos, porque queria colocar uma banda, porque achei que assim, estava cansada de dietas, acabava as dietas, recuperava peso. Portanto, eu tive uma dieta numa altura que perdi 60 quilos. 60 quilos com uma 60 dieta? com uma dieta. Mas depois, quando repus O 70. problema é esse, não é? Exato. Repôs 70. Repus 70, pronto. Mas estávamos na banda gástrica. Exatamente. Pronto, estávamos na banda gástrica. Coloquei a banda gástrica em 2006, portanto, na altura que tinha os 136 quilos, e depois vim até aos 79 quilos, mais ou menos. E consegui me mantendo assim
de 2006 a 2010, mais ou menos, final de 2010. Final de 2010 a banda deslocou-se. Portanto, a banda gástrica, quer-nos explicar assim, de uma forma que as pessoas lá em casa que não conheçam consigam entender? A banda gástrica é um anel que se coloca no estômago, portanto, o anel de silicone, que reduz. Portanto, passa a ser, mal comparado, uma vaquinha. Tenho um primeiro estômago Exato. e um segundo estômago. No primeiro estômago entra determinado alimento, que é uma quantidade pequena, que depois, muito devagarinho, vai passando ao segundo e vai por ali fora. Ou seja, fica satisfeita com uma muito pequena menos, quantidade. muito menos alimentos. Com muito menos alimento e a pessoa acaba, menos come, menos vai perdendo peso em relação a isso. Mas ao final destes anos todos, depois a banda deslocou-se, é isso? Deslocou-se no final de 2010 e fez uma lesão do esófago. Tive que ser... Deslocou-se para cima, então. Sim. Tive que ser reoperada na altura para retirar a banda e já começavam a fazer-se outros tipos de intervenções e então fiz um bypass gástrico. Que significa? Significa. E, portanto, cortaram-me um pedaço de estômago, foram buscar uma ânsa de intestino e fizeram-me a junção desse pequeno estômago a essa ânsa de intestino, que depois vai ligar ao intestino normal e mantenho lá um estômago grande que está fechado e que a única função que tem é mandar os ácidos para o intestino. Como se fosse uma arrecadação. Como se fosse uma arrecadação que Fechou está lá, a se for chave e guardou-a necessária, bem. vai ser. Só se for necessária. O que é que isto faz? Faz com que, na mesma, coma uma pequena quantidade e sempre que comer coisas com gordura, com açúcar, entra de imediato na circulação e é expelido. Entra Então, mais neste depressa. momento, pesa 70 quilos, não é? Portanto, tem um peso perfeitamente normal para a sua altura. E desde que fez esta segunda operação, nunca mais houve problemas? Ah, houve. Não. É assim, desta segunda operação, acontece ver complicações e como eu sou muito dada a complicações, resolvi também ter mais mais uma complicação para dar que fazer ao cirurgião. E entretanto, deixei de fazer absorção de ferro, de sais minerais, de cálcio. Ficou anémica. Expelia tudo. Estava a ter que fazer ferro quase que semanalmente e andei assim de 2011 a 2015. Em 2015 o cirurgião disse, não podemos andar assim, porque agora até as proteínas tu estás a deitar fora. Comecei a fazer reforços alimentares e comecei a aumentar de peso. Claro. Portanto, já ia nos 90. E eu disse, eu não quero passar aos 3 dígitos outra vez. E ele disse, não, vamos agir. E fiz uma coisa, que em Portugal fui a primeira, que foi passar do bypass ao sleeve. O que é o sleeve? É outra das cirurgias. O sleeve é a manga. Né? Então o que é? Tornaram-me a unir, o cirurgião tornou... Abriram-lhe a arrecadação. Abriram a arrecadação, tornaram a juntar a arrecadação com o quarto e vieram buscar o intestino e fazer a junção através daquela ânsia de intestino. Depois disto estar feito, tiraram fora o pedaço de estômago que estava a mais e ficou só um pedaço de estômago que tem uma capacidade mais ou menos de 150 mililitros. E entre 2015 e hoje, eu vim para os 70 quilos e tenho mantido. Olha, um grande aplauso, que até estou cansada. Custou muito, foi muito difícil. Temos que falar sobre A Adexo. a sua filha em primeiro lugar, não é? Portanto, tem uma filha com 24 anos, Tenho uma filha com 24. que a dada altura começou também a tornar-se obesa. Portanto, ela tem todas as minhas características. Também muito mexida, não foi uma criança obesa, mas esteve sempre ali no limite do excesso de peso. A ida para a faculdade, o sedentarismo, que ela jogava futsal, deixou de jogar, o sedentarismo começou lentamente a aumentar de peso. As dietas resultavam, mas sem grande sucesso, e chegámos à conclusão que melhor seria também fazer a intervenção e em março deste ano fez a mesma coisa que eu, o sleeve, e já vai com menos... Mas ela até chegou a que peso, a sua filha? 94 quilos. 94. E agora tem? Já está a chegar aos 80. Sim. Pois, mas também fez a intervenção há muito Em tempo. março, 2 Claro, meses. com certeza. Há uma associação que apoia
os ex-obesos e E os atuais obesos, que é a ADEXO. Quer-nos falar do trabalho meritório desta associação? Pronto. Esta associação nasce com os doentes em 2002 para apoio a esses mesmos doentes. Portanto, em 2002 ninguém considerava sequer em Portugal a doença como a obesidade como uma doença, embora a OMS já dissesse que era uma doença crónica. Começámos, portanto, primeiro por reunir às portas na sala de um consultório médico. Hoje é uma associação que tem apadrinhado o nascer de outras associações a nível europeu. Eu também faço parte dela, portanto, chego à associação, não sou das fundadoras. O presidente é o Carlos É Oliveira, o Carlos não é? Oliveira, o pai da Vanessa Oliveira. Exatamente. Chego à associação em 2007, mais ou menos. A partir daí, entreguei-me de alma e coração, portanto, trabalhar com eles e a dar a cara por esta luta. Clarice, quem estiver em casa e sentir que precisa de ajuda, que já tentou todas as dietas, não tem os seus conhecimentos médicos, visto que é enfermeira, a ADEXO faz esta ponte entre médicos, aconselha, onde é que podemos chegar, quem estiver em casa, a ver-nos até à ADEXO. Assim, a ADEXO pode dizer o que é que existe a nível da cirurgia. Não temos médicos a trabalhar... Não, mas não faz temos essa médicos ponte, a trabalhar não é? connosco. De Mas informação. fazemos essa ponte, damos os nossos exemplos pessoais, porque há muita gente que está na ADEXO e não tem nada a ver com a saúde. Portanto, a partir dos nossos exemplos, nós damos as indicações para onde é que as pessoas deverão dirigir-se para pedir esse apoio, que normalmente é a partir do seu médico de família. Porque hoje É a partir daí que tudo começa. Hoje é uma mulher feliz, mais feliz ainda, Sou uma aliás. mulher mais feliz, posso ir às Sempre compras foi e feliz. encontro Roupa para si. roupa para mim, coisa que não encontrava só em Sim. determinados sítios. Portanto, sou uma mulher feliz. Ainda bem. Muito obrigada por ter vindo, E Clarice. muitas macacadas. Exatamente. Muitas macacadas. Vida fora, que isso nunca se Isso é perde. sempre. Um grande aplauso para a Clarice. Clarice, Muito obrigada. beijinhos. Cumprimentos à sua filha também. Obrigada. Obrigada. Boa Muito cooperação. obrigada. Deixa estar, Clarice. Obrigada.